E Sansão foi preso. Quando foi preso, virou chacota na mão do Satanás. E hoje, irmãos, vocês vão me desculpar. Em vez de nós sermos um rolo compressor contra o diabo nessa nação, nós servimos de piada. Entende? Quando nós deveríamos ser um rolo compressor, nós deveríamos trabalhar unido, firme um com o outro. Cada um usando o pouquinho que Deus deu para cada um. E nós unir esse pouquinho e fazer um pocão. Ganharmos almas, salvar vidas, recuperar vidas. Cada homem aqui Deus chamou de uma maneira diferente um do outro. Cada um aqui tem o que Deus quer usar no seu tempo, do seu modo e da sua maneira. Não existe ninguém melhor do que ninguém. Não existe pastor sobre pastor. Não existe homem maior do que o outro. Todos os homens são iguais. Entende? Mas nós perdemos a nossa força, por quê? Porque nós ficamos em que eu fazer. Se não foi eu que fiz, não está bom. Não, irmãos. Deus pode me usar, Deus pode usar qualquer homem desse aqui para Ele trabalhar. É Ele que tem que fazer. Eu só estou explicando a forma em que Ele quer trabalhar e como Ele trabalhar agora. Ele trabalhar vai depender de você, de todos nós juntos, deixar Ele trabalhar. E Sansão foi preso, a primeira coisa que fizeram, cegaram o olho dele. E nós nos tornamos cegos, parece que nós não estamos vendo o que está acontecendo. Parece que estamos tateando por aí. E aí arrotamos, me perdoe, por favor, não fique com raiva de mim quando eu terminar esse culto. E nós rotamos alto, nós somos da mensagem. A mensagem revelada. A mensagem revelada que fala mal da vida dos outros. A mensagem revelada que não temos coragem de ir atrás de um pecador, de um perdido, de uma pessoa que se apostatou. A mensagem revelada que para tirar um amém, meu irmão, tem que suar a camisa. Quando olhar para nós, está fazendo um piseiro aqui nesse lugar. Sabe o que é um piseiro? Não é algo manipulado, como eu falei, não é um sensacionalismo, mas é algo que queima dentro de você. E não precisa ser uma pregação, não precisa gritar como eu estou gritando não, porque Jesus no caminho de Emaús, Ele conversava com eles. Apenas conversava, mas era Jesus conversando. E eles testificaram que o coração deles ardia. Não é enquanto ele gritava, não é enquanto ele pulava, mas enquanto ele falava conosco. Falava. Aquilo lá não é pregador, aquilo é um palestrador. Eu gosto de pastor que pula. Por quê? Porque se não pular, você não consegue nem olhar. Você dorme. Por quê? Porque você não está observando a palavra, você está observando o que está aqui na frente. Se o camarada é ativo, ele pula, ele grita, e então você, eu gosto de culto, eu sou daquele canela de fogo. Não, canela de fogo não, meu amigo. Canela de fogo, como diz os irmãos denominacional, é aquele que tem um Espírito Santo dentro dele, fala que nem vocês me ajudam, senão eu vou até meia-noite mesmo. Aquele velhinho, lembra do velhinho do livro de geografia que o profeta fala? Aquele irmão que estava constantemente cuidando da vida dos outros, ele cuidava da vida dele e servia a Deus. E ele foi para a festinha na cidade, porque os crentes mais modernos, ele era da roça. E de repente, a filha dele falou assim: pai, nós vamos fazer um aniversário aqui em casa, minhas amiguinhas vão estar e meus amigos, e eu quero que o senhor vá também, mas pai, dá uma maneirada. Nós vamos fazer uma festa lá do Ceiano, uma festa morna, que vai vir um irmão que é cortado o cabelinho degradê, a barbinha degradê, porque é do momento. E o que tem a ver isso, pastor Paulo? Tiago capítulo 4. Quem é que usa isso? A Bíblia te mandou usar desse jeito? Quem te mandou usar desse jeito? Quem te influenciou a fazer desse jeito? Tiago capítulo 4 diz: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Porque o jogador, porque o ator fulano de tal fez, então você vai fazer. Porque na escola você não quer ser o nerd lá, você quer ser o presenção. A irmãzinha também da mesma forma, ela quer chegar na escola, não quer ser taxada como a crentona, quando ela devia andar de peito erguido e dizer assim: eu sou uma filha de Deus. Mas ela não quer ser vista, então ela vai meio aquele melamão assim, sabe? Como dizia uma dupla antiga chamada Sai Guarabira: uma reza para Deus e uma vela para o cão, né?
Eles cantaram uma música da antiga novela Roque Santeiro, que dizia assim: uma reza para Deus e uma vela para o cão. Então, aqui na igreja, eu vou no culto, assisto, como eu estou dizendo, de uma maneira ortodoxa, eu ouço o pregador, se não demorar muito, porque senão me cansa, me enjoa. E aí, lá no mundo, ele também dá a pisadinha dele, porque afinal de contas, né? E não vem falar de mim não, porque o irmão fulano lá também é assim, a mãe é assim, ele já tem um relatório. O diabo já fez um rascunho para você. Eu digo e repito, joga esse rascunho no esquino dos infernos. Chega lá, Deus não vai perguntar se o irmão fulano também não fazia, então por isso que você não fazia. É você e Deus. Mas Sansão furaram os olhos dele. Em seguida, poeira de escravo para moer na moenda lá. Agora eu pergunto, Sansão poderia olhar e disse: meu Deus, mas os meus braços é o mesmo. Meus braços é o mesmo. Meu corpo é o mesmo. Só faltava Deus. A mensagem é a mesma. Não vem com essa história que tem que ouvir a voz de William Branham. Só a voz de William Branham sem Deus não vai resolver nada. Com todo respeito eu digo, pode enfeitar a igreja de quadro de coluna de fogo, porque aquela coluna de fogo no quadro não vai fazer nada. Você pode usar chaveiro com a coluna de fogo, você pode ir no seu quarto e na sua sala, pode enfeitar a casa de foto de coluna de fogo. Essa coluna de fogo não está presa numa fotografia, essa coluna de fogo está acima de todos nós, circulando no meio do povo de Deus. Então a letra é a mesma coisa, a voz é a mesma coisa. Mas o problema é que o William Branham, como testificou um irmão que veio aqui no Brasil, que ele era moço novo, recém-casado nos dias do profeta, ele disse: não tinha uma vez, quando o irmão Branham saía do escritório para chegar até no púlpito, que a minha esposa não se banhava em lágrima. Porque parece que onde que o homem passava, aquela unção o seguia. Mas por quê? Mas por quê? Porque acompanhando ele tinha um ministério, que era o Espírito Santo para esse tempo, para manifestar-se. Agora eu digo, o corpo foi para o túmulo. A mensagem está transcrita aqui, como a Bíblia está ali. Foi Paulo que pregou, foi João que pregou, homens cheios do Espírito Santo. Mas se não tiver o Espírito Santo para vivificar o que eles pregou, não adianta nada. Aí nós ficamos arrumando desculpa para segregar. Nós não conseguimos mais tirar a alma do mundo. Nós não conseguimos mais ganhar ninguém. Aí ficamos arrumando pretexto, dizendo que tal pastor está errado porque usa mensagem cor de abóbora. O outro está errado porque usa azul. O outro azul usa porque não sei de que jeito. O outro diz que não tem que ler, tem que escutar. Vai caçar o que fazer. O que está faltando não é mensagem ouvir a voz. O que está faltando não é ler. O que está faltando é Deus. É Deus, o Deus que acompanhou William Branham, o Deus que andou com William Branham, tem que estar aqui. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. É a mesma coisa. E nós ficamos arrumando pretexto. Aí eu fico inflamando os membros daquele coitado, daquele pastor que está lutando, e dizendo que ele está errado porque ele não vai aqui, porque ele vai lá, não está aqui porque não vai lá. Irmãos, eu quero saber se Jesus Cristo está no meio daquele povo. Aí nós ficamos arrumando coisinhas para poder tirar um pouco daqui, um pouco dali, que tem gente que percorre o país inteiro. Diz que tem um vasto ministério, mas pegou meia dúzia de um, pegou meia dúzia de outro, pegou meia dúzia de outro. Pergunte uma alma que ele ganhou. Mas por quê? Porque às vezes, por nós não seguir a palavra como tinha que seguir, então Deus não nos segue. Porque se eu conseguisse trazer a presença dele, como a Bíblia diz que tem, eu vou começar por mim. E se cada um de nós aqui pudesse atrair a presença dele, aleijado ia andar aqui nesta noite. Sem eu fazer um apelo, e ficar um apelo aqui de 2 horas. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Não. Ouvindo eles a palavra, perguntaram a Pedro e a João: o que faremos, varões e irmãos? Essa é a questão. Mas o Espírito Santo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. E a única coisa que nós estamos falhando, em vez de falar do irmão e falar da irmã, eu podia ler a mensagem aqui, mas eu vou encerrar. O profeta diz assim, que quando Israel saiu do Egito,
que chegou de frente para Moabe. Moabe ficou com medo. Ficou com medo. Por quê? Porque sabia, não era eles, o que Deus já tinha feito com os egípcios. Israel não era um povo bonito. Enquanto o povo de Moabe morava nas suas casas, Israel morava em tendas. Mas Deus estava com eles. Eles tinham um profeta. Eles tinham uma coluna de fogo. Eles tinham uma serpente ardente, símbolo da cura divina. Eles tinham os sinais que os acompanhavam. E Moabe ficou com medo. E já foi logo chamar o falso Balaão para amaldiçoar aquele povo. Entende? E se nós não tomarmos cuidado, nós começamos a arrumar pregador daqui ou dali para ver se nós calamos algum trabalho que está sendo... Não, irmãos, para com isso. O que Deus abençoou está abençoado. Se nós tivermos Deus do nosso lado, nós não precisamos trazer, com todo o respeito, se quiser trazer para uma direção, faça, não tem nada contra. Nós não precisamos trazer pregador da África, nós precisamos de Jesus Cristo no nosso meio. E põe um irmãozinho aqui que às vezes só vai conversar com vocês, mas não é o irmãozinho conversando, é Deus conversando. E os corações ardendo e se convertendo a Deus. É Deus que nós precisamos no nosso meio. E Balaque ficou com medo. Vai lá chamar Balaão. E o profeta diz, quando ele subiu lá, Balaque levava num canto, levava no outro, para mostrar a feiura de Israel. E o diabo te leva para você mostrar a feiura da igreja. Ele nunca vai te mostrar os barcos que estão atravessando, os barcos que estão indo. Ele sempre vai te mostrar o barco que afundou, aquele que está cambaleando, que está enchendo d'água. E diz, olha lá, mais um lá. Por isso que eu te falo, não adianta. Mexe comigo para ver. Mexe comigo porque, meu amigo, eu tenho carta nas mangas. Manda essas cartas para o inferno. Eu tenho carta na manga, se mexer comigo aqui, eu vou puxar a capivara de muitos negros ali dentro, que eu sei. Ah, é? Você sabe? E o que você está fazendo em torno disso? O diabo pode te levar num lugar para te mostrar os defeitos da igreja, mostrar o defeito do pastor, mostrar o defeito da família do pastor. E ser cuidado com o que você está fazendo. Porque esse povo não é qualquer povo. Não é qualquer povo. Lembra-se disso, que sobre esse irmãozinho, por mais fraco que ele seja, tem o nome de Jesus Cristo invocado na vida dele. Queira ou não queira, ele está seguindo a coluna de fogo, ele está andando na luz. Ele está andando na luz, ele está andando sobre a coluna de fogo, mesmo com as suas fraquezas, porque eles não eram um povo santo, eles eram um povo falho. A Bíblia diz que Moisés se assentava na tenda do começo da tarde, da manhã até a tarde, e não vencia. Por quê? Porque eles tinham problema, eles tinham dificuldade, eles não eram santinhos. Mas quando Deus, falando com o inimigo, você veja como é que Deus é misericordioso. Deus não vai revelar o seu pecado na frente de todo mundo, porque Ele não quer te envergonhar, Ele quer te salvar. O profeta, às vezes, sob discernimento, ele via ministro que ele dizia que devia levar umas palmadas do evangelho. Mostrava suas vidas, que às vezes era vida indigna. E o Espírito Santo lhe dizia, não fale nada. Em outras palavras, deixa que eu trato com ele. Estão compreendendo? Deus não quer expor a sua vida para o mundo lá fora. Nós é que levamos os pecados da igreja, nós é que levamos os problemas da igreja para o mundo lá fora escarnecer de nós. Pessoas inconvertidas, pessoas usadas pelo diabo, vai pegar o defeito do povo de Deus para pôr na internet, para pôr em televisão. E enfraquece a igreja de Deus, enfraquece o povo de Deus. É isso que Deus... Mas lembra-se, Deus não faz isso. Quando Balaão olhou lá, disse,